minha primogênita, a minha princesa. Ela tentava respirar e não conseguia. Ela procurava o ar e não encontrava. Pensa numa cena desesperadora. Na minha cabeça ecoou a frase: vou eu, nos próximos dias, recolher uma florzinha do teu jardim. Sabe quando você trava? Sabe quando você fica sem reação? Eu fiquei assim, pastor Joab. Minhas pernas paralisaram, amigo. Eu fiquei parado olhando para minha filha, ela tentando respirar, Ingrid desesperada, e eu parado olhando para ela, eu não conseguia me mexer. Ingrid gritando: amor, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Eu consegui reagir, peguei Sara no colo, corri com ela para o carro, saí de casa voado. Eu morava a 5 minutos no hospital. Cheguei muito rápido no hospital, deixei o carro no meio da rua, desci do carro com Sara no colo, entrei no hospital gritando, pedindo socorro. Os médicos vieram, aquela correria, levaram a gente para uma ala de pronto atendimento, de emergência, e ali começaram os primeiros socorros. Ingrid ficou do lado de fora, não deixaram ela entrar, e ali começa a correr médico de um lado, médico para o outro, e aquele desespero, e eu estou ali olhando, sem entender o que está acontecendo. Daqui a pouco o médico para do meu lado, olha para mim e disse: pai, nós vamos entubá-la. A gente vinha de um Covid, a gente vem, né? Onde muita gente que foi entubada não voltou. Quando eu ouvi o médico dizer vamos entubá-la, eu perdi meu chão. Eu olhei para ele e disse: doutor, como assim? Falei: doutor, a minha filha é saudável, a minha filha não tem nenhum problema de saúde, como assim entubá-la de uma hora para outra? Ele olhou para mim e disse: pai, se nós não entubarmos ela agora, nós vamos perdê-la. Eu comecei a entender a gravidade do que estava acontecendo. Mandaram eu sair da sala, começaram o protocolo de intubação, e do lado de fora da sala agora eu preciso dar à mãe, minha esposa, a notícia de que a nossa filha, a nossa primogênita, seria entubada. Quando eu disse para ela: filha, Sara vai ser entubada, ela olhou nos meus olhos e disse: amou a profecia. Deus falou que ia levar a nossa filha. Ela me abraçou e disse: amor, será que Deus vai levar a nossa filha? Eu me lembro, pastor Joab, que eu avistei assim um banheiro para PCD, sabe? Eu falei: amor, espera um pouquinho, eu preciso ir no banheiro. Eu fui naquele banheiro, eu tranquei a porta do banheiro por dentro. Eu dobrei os meus joelhos, debruçado sobre o vaso sanitário. E eu entrei em guerra com Deus. Eu disse: Deus, não faz isso, Senhor. Não leva a minha filha. Eu falei: Deus, não leva a minha filha. Falei: Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou pregar de novo? Como é que a minha família vai viver se o Senhor levar a minha filha agora? Pastor Joab, amigo, eu fui ousado na minha oração. Eu disse: Deus, deixa eu te lembrar de algo que talvez o Senhor tenha esquecido. Olha que ousadia. Eu falei: eu lembro quando eu pastoreava lá em Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina. Eu me lembro daquele culto, a Sara pequenininha, e o profeta disse: Sara, filha do pastor Renato, fique de pé. Ela pequenininha ficou de pé, e o profeta disse: tu serás mãe de nações. Tu serás pastora, pregadora, vou te levar por esse mundo pregando a minha palavra. Eu disse: Deus, por que o Senhor mentiu para mim? Por que o Senhor me enganou? O Senhor disse que a minha filha seria mãe de nações e agora o Senhor vai levá-la? Eu não entendo. Falei: fala comigo, Deus. Me explica o que está acontecendo. Eu preciso entender isso. Sabe aquele momento que tudo que você quer é uma resposta? Amigo, não sei. Que alguém batesse na porta, a torneira ligasse, a maçaneta mexesse, que aparecesse um profeta, não sei. Qualquer coisa seria para mim como uma resposta, mas Deus não falou nada. Eu levantei daquele joelho, saí daquele banheiro, brigado com Deus. Falei para ele: eu estou decepcionado, Senhor.
porque o Senhor fala tanta coisa comigo, mas agora que eu preciso de uma resposta, é um caso de vida ou morte, é a minha filha, Senhor. Tu não vai falar nada. Eu saí daquele banheiro, fiquei no corredor abraçado com a minha esposa. Daqui a pouco veio o médico. Ele olhou para a gente e disse: pai, mãe, nós precisamos transferir a Sara para um hospital com CTI mais equipado. O caso dela é muito grave. Para resumir a história, Sara foi transferida para um outro hospital. Ela ficou internada 58 dias. Ela foi entubada, traqueostomizada. Depois de muito tempo, o diagnóstico demorou muito a sair. Ela foi diagnosticada com uma doença autoimune chamada miastenia gravis. Eu acho que alguns aqui devem lembrar. O pastor Silas sempre na Santa Ceia pedindo: gente, vamos orar pela Sara, pela filha do pastor Renato. Talvez alguém aqui lembre. Quando chegamos naquele hospital, o neurologista chamou eu e minha esposa e disse: vocês precisam estar preparados para o pior. Ingrid olhou para ele e disse: doutor, não nos engane, fala a verdade. A minha filha corre risco de vida, minha filha corre risco de morrer. O médico olhou para a gente e disse: eu não vou mentir para vocês. A verdade é que é impossível ela sobreviver a essa doença. No quadro que ela está, é impossível. E se sobreviver por um milagre, se sobreviver, ela pode ficar com sequelas irreversíveis. Você faz ideia do que é para um pai e uma mãe ouviu algo desse tipo? Ela só tinha 18 anos. O que eu vou compartilhar com você é pesado, mas eu vou compartilhar. A mídia me ajuda, passa, por favor. Pode passar. Essa é a Sara, gente. Ali eu estou segurando a mãozinha dela. Pode passar. Perceba que ela está em coma, entubada, respirando por aparelhos. Pode passar. Desenganada pelos médicos. O semblante dela é de morte. Pode passar. Ela só tem 18 anos. Pode passar. Pode passar. Tira daí. Deixa aí. Um dia eu estava naquele CTI, ao som apavorante desses equipamentos que controlam batimento, pressão. O pessoal da saúde está acostumado, mas a gente... Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Um amigo. E ele disse assim: pastor, assiste esse vídeo. Quando eu cliquei no vídeo, era um recorte de uma mensagem. E quem estava pregando era eu. Era uma mensagem que eu tinha pregado há 15, 20 dias atrás na nossa igreja. Eu só não sabia que naquele dia eu estava pregando para mim. E a mensagem era Gênesis capítulo 8. O texto que nós acabamos de ler. Aqui eu comecei a entender algumas coisas. Gênesis é o livro da criação. É o início de tudo. Deus criou Adão, Eva, os colocou dentro de um jardim, estabeleceu uma regra, eles quebraram a regra e por isso foram expulsos do jardim. Do lado de fora do jardim a humanidade cresce, mas cresce corrompida. E chega uma hora que Deus não suporta mais ver a sua criação corrompida. Deus então estabelece um plano. E Deus decide: eu vou enviar sobre a terra um decreto de morte. Deus diz: eu vou enviar sobre a terra um dilúvio. Eu vou acabar com tudo e com todos. Deus determina que sobre a terra virá um decreto de morte, sobre a terra virá o dilúvio, e o dilúvio vai acabar com tudo e todos. Só que quando Deus olha para a terra, Deus encontra na terra um homem chamado Noé. Qual é o nome dele? Pensa num cara que eu sou apaixonado pela história, é o tal do Noé.
A Bíblia dá muitas características dele, pastor Joab. A Bíblia diz que ele era justo, que ele era reto, mas tem uma que eu amo. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Sabe, eu me converti aos 11 anos de idade. Eu fui o primeiro crente de uma família toda da Umbanda. São mais de 30 anos servindo a esse Deus. Eu prego a palavra do meu Deus desde a minha adolescência. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus é apaixonado por aqueles que um dia decidiram andar com Ele. Não, eu não sei se aqui em Caruaru tem alguém que aqui um dia decidiu andar com Jesus. Pastor, prova isso na Bíblia. Eu provo. Deus criou Adão e o colocou dentro do jardim. O maior prazer que Deus tinha era todo dia, na viração do dia, descer dentro do jardim e caminhar com Adão. Deus tinha prazer de andar com Adão, de falar com Adão, de se relacionar com Adão. Só que Adão preferiu desobedecer. Adão abriu mão da presença de Deus dentro do jardim. E agora do lado de fora do jardim, diz o texto, no meio de uma terra corrompida, tem um homem chamado Noé, vivendo no meio da corrupção e dizendo: eu não abro mão de andar com esse. Oh meu Deus, eu não sei se alguém vai entender isso aqui, mas eu vim aqui declarar isso, meu irmão. Você tem andado com Deus? Cadê o povo que tem andado? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, porque você tem caminhado e tem dito: pode vir a guerra, pode vir a luta, pode vir o luto, pode vir a dificuldade, pode vir o que vier. Eu sou como Noé, eu não abro mão de andar com esse Deus. Cadê o povo que não abre mão de andar com Deus? Joga a mão para o alto. Deus olha para Noé e diz: Noé, já que você não abre mão de andar comigo, olhe para cá. Já que você não abre mão de andar comigo, eu vou te entregar um projeto. A terra vai ser destruída. Eu liberei um decreto de morte sobre a terra. Mas já que você anda comigo, quem anda comigo desfruta dos meus livramentos. Deus entrega um projeto para Noé. Deus diz: se você acreditar no projeto e colocar em prática, vai ter livramento para você, vai ter livramento para a tua casa. Noé pega o projeto e faz do jeito que Deus mandou. Noé constrói a arca do jeito que Deus mandou. Chega o dia do dilúvio. Deus visita Noé e diz: entra na arca, Noé. Entra tu, tua esposa, teus filhos, tuas noras, entra os animais. Eles entram. Deus desce na terra, fecha a porta da arca pelo lado de fora, como quem diz: o acesso na tua vida a partir de hoje é comigo. É eu que decido quem vai ter acesso. Lá vem o dilúvio. 40 dias e 40 noites, pastor Joab. A terra está inundada. Diz o texto que o dilúvio vem e tudo e todos são completamente destruídos. A terra é devastada, todos morreram. Só sobreviveu Noé e sua família, porque estavam guardados por Deus dentro daquela arca. Só que eu olho para essa cena, pastor Joab, e eu vejo Deus agindo de forma muito soberana. Porque Deus destruiu a terra, Deus poupou Noé e sua família, poupou do dilúvio, poupou do decreto de morte, mas não os poupou de um tratamento, de um processo. A arca boiou sobre as águas do dilúvio por 150 dias. 150 dias, 5 meses, sendo sacudidas de um lado para o outro, sendo jogadas de um lado para outro. É como se Deus estivesse dizendo para Noé: todos morreram, guardei vocês, mas vocês só vão sair da arca depois de um tratamento do céu na vida de vocês.
Eu não sei se alguém está entendendo isso aqui, mas eu vim dizer para alguém aqui, pastor Joab, eu vim dizer para alguém aqui: não se assuste, é tratamento do céu para a tua vida. Não se desespere com esse tempo sendo sacudido de um lado para o outro. Deus está te ajustando, te alinhando, Deus está colocando as coisas no lugar. Só que nenhum tratamento dura para sempre. Olhe para cá. Chega a hora deles descerem da arca. Só que Deus tem um problema aqui para resolver. Emerson, Deus tem um problema aqui para resolver. Para eles descerem da arca, amigo, a água do dilúvio precisa escoar. A arca precisa ter um lugar, ter terra firme para pousar. A terra está inundada. Deus então tem uma ideia. Deus decide enviar sobre a terra um vento. Deus envia sobre a terra E se tem uma coisa que nós pentecostais entendemos, é de vento. Sim ou não, gente? Eu acho que o povo de Caruaru dormiu. Se tem uma coisa que nós entendemos, é de vento. Sim ou não, gente? Tu encontra um crente pentecostal na prova, na rua. Você olha para eles assim: ei, irmão, como é que estão as coisas? Ele já responde dizendo: estou passando por um vento. Você sabe que ele está na prova. Porque vento para nós é sinônimo de luta, de prova. Mas eu vim hoje aqui dizer para a Devec Caruaru que existem ventos que sopram na nossa vida debaixo de um propósito específico. Alguém pegou lá atrás, eu vou repetir. Existem ventos que sopram na nossa vida debaixo de um propósito específico. Aquele vento está soprando com um propósito. À medida que o vento vai soprando, pastor, a água do dilúvio vai baixando. O vento sopra para um lado, a água do dilúvio diminui. Sopra para o outro, ela diminui mais. Chega uma hora que a água do dilúvio mingou. E agora a arca tem terra firme para pousar. Então perceba, aquele vento soprou debaixo de um propósito. Qual, pastor? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Oh meu Deus, levanta a mão para receber isso aqui, porque eu sinto Deus aqui. Eu preciso liberar isso sobre a tua vida. Esse vento que está soprando na tua vida não é para te matar, não é para destruir teus sonhos, tua família, teus negócios, não. Ei, Deus está soprando um vento para colocar tudo no lugar novamente. Oh meu Deus, levanta a mão para receber isso. Eu vim declarar sobre Caruaru: vai voltar tudo para o lugar de novo. Vai voltar tudo para o lugar de novo. Nessa casa, nesse casamento, nessa família, nessa empresa, Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Quem crê, joga a mão para o alto e adora Ele. Toca no ombro de alguém perto de você e diz para ele: Deus vai botar tudo no lugar de novo. Não fala com autoridade, diz: Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Quem crê nisso, adora Ele aí, vai. O som está perfeito, a minha voz que está ruim, me ajuda. Escute, eu precisei entender que aquele vento que estava soprando na minha casa tinha um propósito. Sabe o que muita gente não sabe do nosso testemunho? Eu sei que muita gente já ouviu o nosso testemunho. Mas o que pouca gente sabe é que nesse tempo, eu e a minha casa estávamos vivendo debaixo de guerra. A minha família estava vivendo, pastor Joab, em pé de guerra. Esses dias eu disse isso lá em Florianópolis. O pastor me chamou depois e falou: rapaz, não fala isso. Tu é pastor. Eu falei: mas eu sou ser humano. A minha casa estava vivendo em pé de guerra. A Sara estava naquela fase da adolescência rebelde, sabe? Pensa num adolescente rebelde. Multiplica por 10. Era a Sara.
Eu tinha um costume de dizer que os meus filhos eram crentes desde a barriga. E eu descobri que filho de crente não é crente. Filho de crente precisa ter uma experiência com Deus. A Sara estava numa fase de rebeldia. Não queria mais ir para a igreja, não queria mais servir a Deus. Eu levava ela para a igreja obrigada, quase que pela orelha. E quando ela ia, para me irritar, ela botava as roupas mais curtas, mais decotadas, e a gente vivia em guerra. Eu não aceitava aquilo. Eu dizia: onde eu errei, Jesus? Eu me culpava. Minha esposa dizia: você não errou, amor, você fez. Você ensinou o caminho, ela está tomando as decisões dela. Quem conhece a minha família pode testemunhar o que eu vou falar aqui. Meus filhos, Mateus, pastor Joab, 17 anos, pensa num garoto especial. Ele está no 2º ano do ensino médio. Na escola dele, o apelido dele é Anjinho. Eu chego lá, os funcionários da escola, chegou o pai do Anjinho. Pensa num garoto que exala Cristo. Pensa num menino que onde ele chega, você sente Deus na vida dele. Conhece Bíblia como poucos adolescentes que eu conheço. Isabelle, ela canta na banda dos Interligados da sede, ela tem 12 anos. Ela dança na dança, ela canta no coral, ela participa de tudo. E eu olhava para Sara, que Deus disse: vai ser mãe de nações. Sara não queria nem ir para a igreja. Sara queria usar roupas que eu tinha vergonha. E eu e Ingrid fomos orar. E a nossa oração era: Deus, faz alguma coisa. Deus, faz alguma coisa. E Deus fez. Porque agora minha filha está no CTI, entubada, em coma, respirando com a ajuda de aparelhos, desenganada pela medicina. O vento soprou na minha casa. Um dia eu estava naquele CTI, pastor Joab. Ela lá no leito, em coma, entubada, respirando por aparelhos. Eu achei que nunca mais ia me comunicar, ia falar com a minha filha. Eu estava ali, eu estava fazendo uma oração. Eu me lembro da oração. Eu disse: Deus, se o Senhor levar minha filha agora, eu não prego nunca mais. Eu disse: Deus, o meu ministério vai perder o sentido para mim. Pastor Joab, o senhor teve em Realengo. Eu pastoreava lá nessa época. Nós começamos uma igreja do zero. Tem 6 meses que saímos de lá, deixamos a igreja com mais de 3.000 membros. Eu falei: Deus, qual o sentido de ter ganho tanta alma para o Senhor? E se a minha filha morrer agora, minha filha vai para o inferno. Eu falei: qual o sentido do meu ministério? Ganhar o mundo e perder a minha família. Eu lembro dessa oração, amigo. Enquanto eu estou falando com Deus, o médico chegou. Eu parado aqui falando com Deus, o médico parou do outro lado da cama, Sara aqui no meio. O médico parou, olhou para mim e falou: pai, não fechamos o diagnóstico, mas acreditamos que a Sara tem uma doença autoimune, chamada miastenia graves. Quando o médico disse isso, a Sara estava lá em coma, entubada, respirando por aparelhos. Achei que nunca mais ia falar com ela. Ele falou: estamos trabalhando com a hipótese de que ela tem uma doença autoimune chamada miastenia graves. Quando ele disse isso, a Sara levantou a mão e fez assim, ó. Eu dei um pulo para trás, eu tomei um susto. Já comecei a chorar na hora. Olhei para ela e falei: filha, meu amor, você está me ouvindo? Ela fez assim, ó. Eu achei que nunca mais ia falar com a minha filha. Pastor Joab, aqui eu comecei a me comunicar com ela por gestos. Eu vou ser dinâmico pela hora, mas tinha coisas que eu demorava muito a interpretar. Aí ela fazendo assim, eu falei: filha, o que você quer dizer? Ela apontou para o médico fazendo assim. Eu falei: não estou entendendo. Ela insistiu, eu entendi que ela estava dizendo: pai, eu não tenho essa doença.
falei, filha, com base em que você está dizendo que não tem essa doença? Ela fez assim, ó. Deus falou comigo. Eu desabei em chorar. Eu falei, filha, o que Deus falou contigo? Ela fez assim, tudo isso é um processo de Deus na minha vida. Aí ela fez isso aqui, eu demorei muito a interpretar. Ela fez assim, ó. Deus está me amassando. Pastor Joab, ela abriu o braço e fez assim com os dedinhos. Eu entendi que ela estava pedindo um abraço. Eu desci naquele leito. Eu abracei a minha filha. Aquilo era um pedido de perdão. Aquilo era um tempo de reconciliação. Nós ficamos abraçados naquele leito. Eu chorando de um lado, ela chorando do outro. O médico ficou meio sem jeito. Foi andando para trás, falou, pai, eu vou pedir a enfermagem para diminuir a sedação. Vamos despertar essa mocinha. Quando foi chegando mais final da tarde, iniciozinho da noite, a Sara já estava despertada. Ela estava ainda entubada, mas se comunicando por gestos, amigo. Eu olhei para ela e disse, filha, meu amor, você precisa reagir, você precisa sair daqui. Isso era meado de dezembro, mais ou menos. Eu falei, início do ano está chegando, filha. O teu sonho de fazer a faculdade de gastronomia, você tem que sair logo daqui. Ela levantou a mãozinha para o alto de novo e fez assim. Eu falei, não o que, filha? Ela insistiu. Eu entendi que ela estava dizendo, eu não quero mais fazer gastronomia. Aí eu falei, o que você quer fazer então? Ela apontou para mim. Aí eu falei, você quer fazer psicologia? Ela fez assim. Aí eu falei assim, você quer fazer pedagogia? Ela, falei, não estou entendendo. E ela insistiu apontando para mim. Aí daqui a pouco ela fez assim, ó. Aí eu olhei para ela e falei, você quer fazer teologia? Ela fez assim, ó. Eu falei, por que? Aí ela, Deus falou comigo. Ela apontou para mim como quem diz, eu vou ser pastora, pai. Eu não sei se você está entendendo. Tem horas que o vento vai soprar, vai doer, vai ser difícil, mas é Deus colocando tudo nos seus devidos. Ô Caruaru, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, porque Deus está alinhando gente aqui. Deus vai colocar coisas no lugar a partir de hoje. Ei, o vento está soprando, deixa soprar, deixa a luta vir, deixa a situação surgir. Deus vai colocar tudo no lugar. Quem crê nessa palavra, adora Jesus. Sacode alguém que está perto de você e diz, por mais difícil que esteja, descanse em Deus, porque vai tudo voltar para o lugar na hora certa. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Oh meu Deus, eu sinto Deus aqui, pastor Joab. Tem uma unção profética sobre a casa. Tem gente vivendo crises e não estava entendendo porquê. E o céu te trouxe aqui para dizer, sou eu te alinhando, sou eu colocando as coisas no lugar nesse casamento, sou eu colocando as coisas no lugar nessa casa. Ai, odre candalai sodre. Escute. A Sara foi melhorando. Foi melhorando. Foi melhorando. Eu olhei para ela e falei, filha, eu preciso da noite. Jesus, segura o horário. Segura, Jesus, esse relógio. Queima, não queima não. Só segura. Olha para cá. Ela foi melhorando. Melhorando. Eu falei para ela, filha, eu preciso dar notícias de você. As pessoas estão perguntando. Amigo, recebemos mensagens, vídeos de oração de cidades que eu nunca nem tinha escutado falar, de outros países, crianças, escola, creches orando.
Falei, filha, eu preciso da notícia. Ela fez assim, ó. Faz um vídeo, pai. Ela dirigiu a cena. Eu peguei o telefone, ela dirigiu a cena. Ela fez assim, ó. Como que diz? Filma aqui, mostra lá e volta para cá. Eu falei, tá bom. Fiz do jeito que ela mandou. Passa, mídia. Isso é um vídeo, filho. Isso. Olha o vídeo, gente. Mostra os parâmetros. Volta para ela lá. Está entubada, tá vendo? Mas interagindo, só isso o vídeo. 10 segundinhos. Deu mais de 1 milhão de visualização esse vídeo. Perceba que ela está entubada, mas ela interagiu. A médica veio. Pai, mãe, Sara está melhorando. Pode segurar. Sara está melhorando. Precisamos fazer os últimos testes de força física. Fugiu a palavra aqui agora. Se ela tiver melhor, nós vamos estubar. Estubar é tirar da intubação. A médica veio junto com a fisioterapeuta. Fizeram os últimos testes. A médica nos chamou e falou, vamos estubar a Sara agora. Era horário de visita. Emerson, estubaram a minha filha, tiraram o tubo. Ela voltou a respirar sem ajuda de aparelhos. Pensa numa alegria. Eu desci correndo no hall do hospital. Estava cheio de jovem, adolescente. Pastor André estava cheio de jovem, adolescente, o povo da igreja lá. Gente, Sara está respirando sem aparelho. Pensa numa festa, irmão. O pessoal dando glória, aleluia, aquela alegria. Todo mundo feliz. Os seguranças do hospital vieram. Vocês estão no hospital. A gente dando glória, aquela bagunça. Eu subi para o quarto. Fiquei do ladinho dela. 40 minutos depois, a Sara procurou o ar de novo e não encontrou. Pensa no desespero, irmão. Nós começamos a gritar no CTI. Os médicos vieram correndo. Aquele desespero. Ela agarrou minha mão, cravou as unhas na minha mão, que eu fiquei com a marca das unhas dela. Os médicos tentaram, bota oxigênio, bota máscara, e ela se contorcendo, ela estava com 30, 32, 34 quilos por aí. Magrinha. Ela se contorcia na cama. Minha esposa começou a gritar, a enfermeira veio e tirou ela. A médica olhou para mim e falou, pai, o senhor também tem que sair. A Sara fez assim, segurou na minha mão, falei, filha, meu amor, eu preciso sair. A gente precisa deixar os médicos trabalharem, vai dar tudo certo, meu amor. Daqui a pouco o pai volta, vai dar tudo certo. Era como se eu estivesse me despedindo dela, sabe? Eu saí. Cheguei do lado de fora, fiquei ali no corredor com a minha esposa. Ingrid olhou para mim e disse assim, amor, nós estamos orando errado. A gente precisa parar de orar para Deus curar a Sara. A gente precisa dizer para Deus fazer a vontade dele. Deus já falou que vai levar. Eu dei um grito naquele corredor. Disse, não, Ingrid, não. Deus não vai levar minha filha. Não é possível que Deus vai fazer isso comigo. Sabe, irmão, foram 58 dias de muita dor. Eu confesso a vocês que todo dia eu entrava naquele hospital esperando receber a pior notícia. Eu não acreditava, pastor Joab, que Deus ia curar minha filha. Eu tinha certeza que Deus ia levar. E não é porque eu não tenho fé. É porque eu sirvo esse Deus desde a adolescência e eu nunca vi Ele falar e não acontecer. Ele disse que ia levar. Sim, eu fiz a oração de Ezequias. Eu pedi para Deus acrescentar anos. Eu fiz. Os enfermeiros vieram, tiraram a gente do corredor, falaram, vocês não podem gritar aqui. Levaram a gente para uma sala. E ali nós ficamos os minutos mais longos da nossa vida. Daqui a pouco vem a médica.
Junto dela vem uma psicóloga e uma assistente social. Elas vieram. Quando a médica parou diante da gente, a médica desabou em chorar. Eu nunca tinha visto um médico chorar. A médica desabou em chorar, deu um pulo da cadeira. Falei, doutora, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Falou, calma, pai, calma, ela está viva. Ela está viva, calma. Ela enxugou as lágrimas. Olhou para a gente e falou, nós quase perdemos ela. Mas ela está viva. Mas nós tivemos que entubá-la novamente. Amigo, pensa na alegria de saber que a minha filha estava viva. Mas o desespero de saber que ela foi entubada de novo. Quem já passou por processos assim, ou quem é da área da saúde, sabe do que eu estou dizendo. Intubação, alto risco de contaminação. Algo desse tipo para Sara naquele momento seria fatal. Eu falei, doutora, eu quero ver minha filha, posso? Ela falou, pode. Eu peguei na mão da minha esposa e fomos entrando naquele CTI. Quando eu fui entrando naquele CTI, eu olhei para a Ingrid e eu percebi que algo estava diferente. 58 dias de muito sofrimento. Eu vi que o semblante dela tinha mudado. Eu falei, amor, o que houve? Você está diferente, o que houve? O olho dela encheu de lágrimas. Ela olhou para mim e disse assim, amor, eu fiz uma oração diferente. Eu falei, como assim, amor, uma oração diferente? Ela falou, eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor quer levar a minha filha, eu sou mãe, eu tenho autoridade sobre a vida dela no mundo espiritual. Se o Senhor quer levar a minha filha, pode levar. Eu libero ela no mundo espiritual agora. Eu olhei para ela e falei, amor, que oração é essa? Ela olhou para mim e falou, eu não aguento mais ver a minha filha sofrer desse jeito. Deus não falou que vai levar? Então se Ele falou que vai levar, que leve logo. O que adianta, amor? Minha filha sofrer tanto assim, no final Deus levar. Se é para levar, que leve logo. Aí ela olhou para mim e disse, mas eu também disse outra coisa para Deus nessa oração. Eu falei, o que você disse, amor? Ela falou, eu disse, Deus, se o Senhor quer levar minha filha, pode levar. Pode levar, mas leva agora. Porque se essa médica entrar por essas portas e me disser que a minha filha ainda está viva, eu vou entender no mundo espiritual que o decreto de morte que estava sobre a minha casa foi cancelado agora. Sabe quando a arca se assenta em terra firme? Noé desce da arca e do lado de fora ele edifica um altar. Ele separa uma oferta e ele entrega como sacrifício no altar. Quando ele coloca aquela oferta sobre o altar, o sacrifício começa a queimar. E o texto que você leu comigo diz que a fumaça do sacrifício vai subindo aos céus. E o texto que lemos diz que Deus respirou aquela fumaça. E diz o texto que lemos, e disse Deus em seu coração, nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra como fiz. Você não entendeu? Havia sobre a terra um decreto de morte, e Deus está dizendo agora eu mudo o decreto. Oh meu Deus, oh meu Deus, levanta a mão, porque eu vim aqui como profeta liberar isso. Tem decretos sendo mudados hoje em Caruaru, tem decretos sendo mudados essa noite nessa igreja. Deus me trouxe aqui como profeta para dizer hoje, o decreto muda na tua saúde, o decreto muda na tua... Oh meu Deus, levanta a mão para receber. Pastor Joabe, o céu me autoriza a dizer, deu errado até aqui, mas hoje o decreto mudou. A partir de hoje vai dar certo, vai dar. Oh meu Deus, era para a morte, vai virar testemunho. Era para a morte, vai. Oh meu Deus, levanta a mão, vai.
Levanta a mão, vai. Era para quebrar, mas vai prosperar. Oh Deus, levanta a mão, Caruaru. Levanta a mão, Caruaru. O céu me trouxe aqui para te dizer: decretos estão sendo quebrados hoje. Deus está mudando decreto na vida de pessoas. Quem crê nisso, joga a mão para o alto e adora. Bate na mão de uns 3 perto de você e diz: o decreto mudou hoje. Não fala como o profeta, diz: o decreto mudou hoje. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Tem uma unção profética sobre a casa. Pastor Joabe, eu estava pregando em São Paulo, amigo. O pastor me levou depois do culto para uma pizzaria. São Paulo tem muitas pizzarias 24 horas, né? Eu estava sentado na pizzaria 2 horas da manhã comendo pizza. De repente vem um profeta no meio da pizzaria. Eu falei: Jesus aqui? Todo mundo olhando. O profeta veio marchando na minha direção. Desde que eu e a minha família vivemos esse processo, Deus liberou uma unção de mudança de decreto sobre a nossa casa. Eu tenho rodado o Brasil do Iapoque ao Chuí dizendo que Deus muda decreto. Nós fizemos camisa, eu nem anunciei as camisas, no final, se o senhor me permitir, eu fiz uma camisa escrito Deus muda decreto. Já vendemos mais de 11 mil camisas. Se você está no meu Instagram, você vai ver gente saindo de hospital com a camisa Deus muda decreto, laudo curado de câncer. Gente saindo, são muitos testemunhos, muitos testemunhos. A Devec Niterói, há um tempo atrás, agora a menina respirando com a ajuda de aparelhos há um mês, grávida de gêmeos, não tinha mais batimento cardíaco, gêmeos. A família comprou a camisa, foi para o hospital orando, Deus muda decreto. A menina voltou a respirar, o batimento cardíaco dos gêmeos voltaram, as crianças nasceram saudáveis. Eu estou rodando o Brasil pregando Deus muda decreto. E com a camisa Deus muda decreto. Aí eu estou na pizzaria, o profeta vem, chegou diante de mim, botou a mão no meu ombro e disse assim: eu não te dei uma frase. Eu falei: opa. Eu te dei um ministério. E aonde você colocar a planta do teu pé, vai ter milagre. Vai ter milagre. Ô Caruaru, eu não sei se alguém está pegando isso aqui. Tem uma unção de milagre sendo liberada sobre essa casa. Hoje já tem gente de pé pegando. Tem uma unção de milagre sendo liberado sobre essa casa. Testemunhos serão contados aqui. Deus está entrando agora. Deus está tocando na tua saúde. Na saúde da... Oh meu Deus, a igreja já está de pé. Na saúde da tua família. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Jesus, renova minha força, eu estou cansado. Deus está tocando na tua saúde. Deus está tocando na tua família. Milagres estão sendo liberados. Levanta a mão. Se o Batera fosse meu amigo. Se o Batera fosse... Levanta a mão. Levanta a mão para receber isso aqui. Levanta a mão para receber isso aqui. Deus está liberando milagres sobre a tua casa hoje. Cura está sendo liberada hoje. Sobrenatural do céu está sendo liberado. Quem crê nisso, adora Ele aí. Olhe para cá, olhe para cá. Eu estou encerrando. Olhe para cá. Percebeu que o gordinho está morto de cansado já, né? Olhe para cá. Pastor Joabe, eu estava pregando na Devec Jardim Sulacap lá no Rio. O povo estava de pé assim, ó. E eu dizendo: Deus muda decreto, o povo de pé recebendo. Na última cadeira, a igreja era pequenininha, tinha uma senhorinha sentada. Ela levantou e veio andando para o altar. A igreja explodiu em adoração. O pastor caído no chão chorando. Eu fiquei olhando sem entender.
Eu olhei para ela e falei, o que está acontecendo? A senhora veio entregar a vida a Jesus. Não, pastor, já sou crente. Eu falei, o que está acontecendo? Me explica. Ela falou, não sei, pastor. Eu não sei. Falei, o que a senhora veio fazer aqui no altar? Eu não sei, pastor, eu não sei. Falei, irmã, não estou entendendo. Por que a senhora veio no altar? Eu não sei, pastor. Eu não sei, eu só sei que eu não andava. Eu falei, como assim não andava? O carro para lá na porta. Os obreiros me tiram, me botam na última cadeira, eu assisto o culto. Acaba o culto, o obreiro me pega, me bota no carro, o carro me leva. Chega na porta de casa, eu ligo para o meu filho, ele vem, me pega, me bota para dentro. E a minha vida é assim. Eu falei, e o que aconteceu? Ela falou, não sei. Alguém pegou na minha mão lá atrás. Veio me puxando para o altar. Oh meu Deus, quando eu percebi, eu já estava aqui andando. Eu falei, a senhora está andando mesmo? Falou, estou. Falei, vai lá atrás. Ela foi. 80 anos. Falei, volta. Ela ameaçou dar um trotezinho. Eu falei, não, vem devagar. Quando ela chegou no altar, eu falei, me explica. O que aconteceu? Ela olhou para mim, Joabe, e disse assim, eu não sei, pastor. Eu acho que Deus mudou o meu decreto. Oh meu Deus, tem alguém entendendo? Eu estava pregando em Extrema, Minas Gerais. Trouxeram um menino com transplante de córnea agendado. O caso dele era tão grave que ele não enxergava mais. Oramos por ele, ele foi embora com a camisa Deus muda decreto. No dia seguinte eu estava no carro do pastor. Saímos de Extrema, Minas Gerais. Eu estava indo para Ibiúna, interior de São Paulo. O pastor recebeu uma mensagem, pastor. No áudiozinho, ouviu baixinho. Aumentou o volume. Começou a chorar, aumentou o volume. Falou, pastor Renato, escuta isso. A irmã do outro lado. Pastor, o senhor ainda está com aquele pastor do Rio de Janeiro. Avisa ele. Viemos na última consulta no oftalmologista. Quando entramos na sala, ele começou a examinar meu filho. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou, onde a senhora levou esse menino? O que a senhora fez com ele? Ela falou, fiz nada. A senhora fez alguma coisa. Por que, doutor? Tem alguma coisa errada. Ela disse que tomou um susto. E o médico falou, esse menino está enxergando, não é possível. Vem cá, menino, senta aqui. Que letras são aquelas? O menino começou. B, D, H. O médico olhou para ela e falou, suspende o transplante de córnea. Ele está curado. Eu não sei o que aconteceu, mas ele está. Tem mudança de decreto sendo liberado sobre essa casa hoje. Deus está tocando na tua saúde hoje. Com todo respeito, eu não vim passear aqui, eu vim ser profeta. Pastor Joabe, semana que vem vai ter tanto testemunho aqui. Tanto testemunho aqui. Deus está mudando o decreto na vida, na saúde de pessoas aqui. Enfermidades estão indo embora. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Essa semana a mãe mandou a foto pra gente. A coluna da menina toda torta. Aí ela mandou a foto, a menina saindo do hospital com a camisa Deus muda decreto, andando curada. Pastor Joabe, domingo agora, lá em Maceió, pastor Vinícius, o menininho estava completando 1 ano. Qual o nome dele, amor? Josué, 1 ano, completando 1 ano. A medicina não entende o que o garoto tem. Ele vive com metade do sangue no corpo, metade do sangue no corpo. Eu estava ministrando igual aqui. Final do culto, trouxeram o menino, nós fomos orar por ele. No mesmo dia à noite. Foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte, amor? Mesmo dia à noite. A mãe do menino mandou a foto para a pastora da igreja. Falou, meu filho nunca teve a boca rosadinha, sempre muito branca por causa da falta de sangue. Já está com a boca rosadinha. Amanhã eu vou no médico ver o que aconteceu. No dia seguinte, 1 aninho, mostrou a foto do pastor Joabe, 1 aninho, no dia seguinte,
A mãe do menino mandou áudio para Ingrid, dizendo: pastora, os médicos ficaram apavorados, dizendo: não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou na vida dele. Eu não sei se alguém está entendendo isso aqui, mas tem milagre sendo liberado hoje. Tem milagre sendo liberado hoje. Tem milagre sendo liberado sobre essa casa. Para encerrar por cada hora. Senão o pastor Joab não me traz mais. O bom de pregar na igreja de amigo é assim, que depois eu peço perdão a ele, dou um abraço, ele me perdoa. Olhe para cá, eu encerro. Escute. Adevec Marabá, interior do Pará. Deus tomou minha boca no culto, eu disse: em menos de 24 horas. Deus vai mudar decreto na vida de pessoas aqui. Acabou o culto. Pastor me levou para jantar. Olha aí, vai que cola. Pastor me levou para jantar. Acabamos de jantar. Ficamos fazendo hora. Pastor Felipe na época. Meu voo era 3 horas da manhã. Eu ia para Brasília. 2 horas da manhã. Eu estou entrando no portão de embarque do aeroporto de Marabá. Sonolento, puxando minha malinha. Veio um irmão gritando: pastor, pastor. Eu tomei um susto. Falou assim: o senhor pregou na minha igreja ontem? Eu falei: sim. Ele me abraçou chorando, eu chorei junto, não sabia nem o que está acontecendo. Abracei ele e chorei junto. Aí ele falou assim: Emerson, eu vim trazer uma oferta para o senhor. Tirou um envelope do bolso. Eu falei: por quê? Olha isso, Joab. Por quê? Ele falou assim: eu tenho uma empresa. A minha empresa está quebrada, falida. Eu já tinha conversado com a esposa dele no final do culto. Tinha dia que não tinha nem o que comer mais dentro de casa. Aí eu falei assim: ué, mas como assim veio trazer uma oferta? O senhor lembra que o senhor liberou ontem na igreja? Eu falei: sim. Eu disse que Deus muda decreto. Não. O senhor não disse que Deus muda decreto. O senhor disse que em menos de 24 horas. Eu falei: e o que aconteceu? 11 horas da noite. O telefone tocou. A pessoa do outro lado da linha: sou fulana de tal, secretária do doutor fulano de tal. Não sei por que mandou ligar agora, mas eu estou obedecendo ordem. Ele mandou dizer que o contrato que vocês estão esperando há tantos anos ser assinado, acabou de ser assinado. É só passar no escritório. Eu fiz igual você, irmão. Eu comemorei, eu dei glória, eu fiquei feliz. Até saber a notícia final. Não foi um contrato qualquer. Ele assinou um contrato milionário. Oh meu Deus, tem mudança de decreto nas tuas finanças sendo liberada aqui hoje. Deus vai mudar decreto na vida financeira de crente aqui hoje. Deus está entrando na... Oh meu Deus, eu sinto Deus aqui, pastor Joab, para liberar isso. Deus está mudando decreto na tua empresa, nos teus negócios, na tua vida financeira. Ei, nos próximos dias você vai viver o melhor tempo da tua vida. Quem crê nisso, joga a mão para o alto e adora. Pode aplaudir. Eu encerro agora. Eu já podia encerrar, porque o que eu vim liberar aqui eu já liberei. Eu já liberei que Deus muda decreto. Posso encerrar, sim ou não? Era para você dizer: não, estou brincando. Escute, olha para cá. Alguém está me ouvindo e está dizendo: pastor, mas como é que foi essa mudança de decreto? O que vocês fizeram para Deus mudar decreto? Quem quer saber? Noé desceu da arca, pastor Joab. E do lado de fora da arca, ele edificou um altar. Ele separou uma oferta. E ele entregou um sacrifício. Repete comigo: altar, oferta e sacrifício. Mídia, passa por favor. O segredo. Pode passar. O segredo ainda está no altar. Toda semana
Tinha uma multidão de gente naquele hospital orando pela Sara. Nós edificamos um altar dentro daquele hospital. Tem gente querendo mudança de decreto, mas não tem vida de oração. O segredo é o altar, é a oração. Altar, oferta. Pastora Gabriela Lopes, que é uma grande amiga da minha casa, foi lá no hospital, orou pela Sara. Quando ela acabou de orar, ela olhou para mim e falou: Deus está requerendo uma oferta especial. Eu fui para a igreja naquele dia, Joabe. Era conferência profética, amigo. Tinha um grande pregador pregando lá. Eu abri o aplicativo do meu banco. Eu vi o que eu tinha na minha conta. Sabe o que eu fiz? Eu entreguei tudo no altar. Tudo que eu tinha. Quem já teve filho internado sabe o custo disso. No dia seguinte, tinha que pagar estacionamento, gasolina, almoço, tinha que substituir, Ingrid ia, eu vinha, enfim. Falei: Deus, o que eu tenho de mais valioso está naquele hospital, eu vou te dar tudo. Eu entreguei uma oferta de sacrifício. Altar, oferta e sacrifício. Passa a mídia. Pode passar. Minha esposa, lembra daquela loira linda lá no início? Continua linda. Só não é mais loira e nem tem cabelo. Não tinha, né? Agora já cresceu. Um dia ela chegou no hospital assim, ó, de cabeça raspada. Eu olhei para ela e falei: o que houve, amor? Ela olhou para mim e fez assim, disse assim: eu fiz um voto com Deus. Eu entreguei para Deus o que mais me custa, a minha vaidade. Eu falei: aguenta aí. Liguei para um amigo, fui para casa, falei: tem máquina em casa? Ele falou: tenho. Cheguei em casa, falei: raspa. Ele raspou. Eu voltei para o hospital, ela olhou para mim e falou: o que houve? Eu falei: eu estou contigo no voto. Agora, com todo respeito aos homens, por mais vaidoso que seja, eu também sou. Para nós, raspar isso aqui não é nada perto do que é para elas. Uma mulher raspar a cabeça, pergunta para ela aí. É um voto de muito desespero e de muita fé. A nossa filha estava à beira da morte. 3 dias depois, o médico responsável pelo tratamento da Sara, Dr. Wilfrido Padilla, ele é colombiano, ele fala um portunhol, a gente chama carinhosamente Dr. Will. Dr. Will afastado da igreja, ele, a esposa e os filhos. Chegou no hospital com a cabeça raspada. Eu olhei para ele e falei: Dr. Will, o que houve? Ele falou: pastore, eu estou com vocês no voto pela vida da Sarinha. Dr. Will, a esposa e os filhos hoje se reconciliaram com Cristo, estão... Todo dia naquele hospital tinha um médico, um enfermeiro, alguém da limpeza, da administração, um paciente, um familiar que entregava a vida a Jesus. Todo dia. A chefe da enfermagem, a moça crente, chefe da enfermagem CTI, chamou eu e Ingrid e falou assim: pastor, vocês não fazem ideia do que está acontecendo na alta cúpula daquele hospital. Eu falei: como assim? Me explica. Ela falou assim: nós temos uma reunião de estudo de casos todo dia. E todo dia, quando a gente começa a estudar o caso da Sara, a reunião acaba com todo mundo chorando. Eu olhei para ela e falei: por quê? Ela não queria contar. Ela tentou fugir do assunto. Eu falei: pode falar, filho, eu estou preparado. Ela falou assim: é porque a medicina não consegue explicar como que essa menina ainda está viva. Os médicos não têm explicação para isso. Aí olha o que ela disse, Joab. Esses dias, um diretorzão mais cético, que não acredita em nada, tomou a palavra na reunião e disse assim: eu sei por que essa menina está viva. Ela disse que todo mundo olhou para ele, Emerson. Aí ele falou assim: é por causa daquela cambada de doido que fica na porta do hospital todo dia orando por ela. Tem um Deus no céu soprando fôlego de vida nela. Você consegue entender que quando Deus quer colocar as coisas no lugar, o vento sopra? Alguém está me olhando e está dizendo: passa, por favor. Passa. Me ajuda aí, filho. Isso. Olha ela como é bonita, até careca, gente. Passa, eu feio que dói. Isso é nós dois careca no culto. Pastor Joab, esse dia aqui me marcou. Amigo, esse foi o dia da oferta, da conferência profética. Tinha um grande pregador lá, eu tinha conhecido ele naquele dia.
Nós chegamos cedo, mais cedo na igreja, ela careca, ele olhou para ela e falou: o que está acontecendo? A gente contou a história, que a Sara estava no hospital, tudo, entramos para o culto. Quando entramos para o culto, na hora que fui passar o microfone para ele, ele pegou o microfone e falou: pastor Renato, eu estou conhecendo o senhor hoje, mas eu já sou fã de vocês, porque no lugar de vocês eu não estaria na igreja, e muito menos adorando como eu vi vocês adorando aqui. Aí ele virou para mim: se tu não der um glória aqui agora, eu vou entregar o microfone e vou sair correndo. Olha o que ele falou para mim, gente. Ele olhou para mim e disse assim: pastor Renato, sabia de nada ele. Pastor Renato, descansa o seu coração. A Sara será mãe de nações. Eu caí de joelho no chão, ruivando, gritando. Era como se Deus estivesse botando o dedo na minha cara e dizendo: eu não menti para você, eu não te enganei, eu sou Deus que prometo e cumpro. Ei, Caruaru, a promessa está de pé, Ele é fiel para cumprir o que falou. Quem crê, joga a mão para o alto e adora. E a Sara, pastor, passa a mídia, a Sara está viva. Deus mudou o decreto na minha casa. Quem crê, adora. E não está só viva não, está crente. Pastor Joabe está crente. Esse dia eu acordei de manhã, ela estava fazendo devocional, pegou um caderninho e falou: pai, Deus não falou que eu vou ser pregadora? Dá uma olhadinha nos meus esboços, vê se eu já estou pronto. Você consegue entender que quando Deus quer mudar decreto, Ele muda? Você consegue entender que quando o vento sopra para colocar as coisas no lugar? Eu encerro dizendo para você: hoje o decreto mudou e tudo vai voltar para o lugar. Você pode dar mais um glória a Deus aí? Eu preciso fazer uma oração, e eu já estourei o horário. Lá eu não enxergo, mas aqui já passei 13 minutos, é isso? Acho que sim. Escute, eu preciso encerrar. Quem sabe tem alguém aqui afastada dos caminhos do Senhor. Você precisa voltar para Cristo hoje. Quem sabe tem alguém aqui que nunca entregou a vida a Cristo, e você sabe que não dá para continuar do jeito que está. Entrega a tua vida para Jesus hoje, vai. Volta para Cristo hoje, vai. Faz uma aliança com Jesus hoje, vai. Quer um conselho? Eu sei que vocês não vão sair, mas não saia antes disso não. Pastor Joabe, eu comecei a dar a bênção apostólica num culto lá em Realengo. Na hora que eu comecei a bênção apostólica, a moça lá atrás jogou a muleta para o alto e veio correndo para o altar. Uma senhorinha, está lá no meu Instagram, olha lá que você vai ver. Então a bênção de Deus na tua vida pode estar aqui, ó, na bênção apostólica do teu pastor, que é o homem que tem mais autoridade para te abençoar. Então escute isso. Se você está afastado e quer voltar para Jesus, eu preciso orar por você agora. Se você nunca entregou a vida a Cristo, você sabe que não dá para continuar do jeito que está. Decretos precisam ser mudados hoje. Deus quer colocar as coisas no lugar. Entrega o controle da tua vida para Jesus. Eu quero orar por você. Pede licença agora a quem está do seu lado. Sai do seu lugar e chega aqui diante do altar. Cadê a primeira, a segunda, a terceira pessoa que está afastada e quer voltar para Jesus, ou que nunca entregou a vida a Cristo e quer fazer isso hoje? Pede licença agora quem está do seu lado. Sai do seu lugar, vem para o altar. Vem para o altar que eu estou te esperando. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Cadê a segunda pessoa? Cadê? Vem, sai do teu lugar. Você não precisa, escute, você não precisa deixar chegar no nível que a Sara chegou para tomar uma decisão. Deus está te dando uma chance hoje. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Está afastado? Volta hoje. Você não precisa